Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22, a cura de um cego de Betsaida, diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando-lhe os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entre na aldeia. Aleluia. E o Espírito Santo hoje falou comigo a respeito dessa passagem, sobre a importância de ampliarmos os nossos ramos. Temos que ampliar os nossos ramos. Jesus disse em João capítulo 15: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é agricultor. Toda vara, ramo, galho que está em mim e não dá fruto é cortado e lançado fora. E toda vara que está em mim e dá fruto é podado para produzir mais frutos ainda. Temos que expandir os nossos ramos. Cada vez que eu prego a palavra, cada vez que o meu desejo de ir além, o Espírito Santo expande os nossos ramos. Aquele cego de Betsaida, quando Jesus untou-lhe os olhos e mandou que ele lavasse, ele disse, depois, que estava vendo os homens como árvores que andavam. E Jesus mandou que ele lavasse novamente. E aí a Bíblia diz que ele teve a visão restabelecida, mostrou a visão restabelecida e já vinha distintamente ao longo. Talvez alguém lendo essa passagem: olha, mas Jesus, da primeira vez que mandou ele lavar, ele não poderia ficar curado logo? Por que teve que lavar de novo? Tudo que Jesus opera e faz é para te revelar, em primeiro lugar, o valor das coisas espirituais. Se a nossa vida espiritual não estiver enraizada como uma árvore na terra, não tiver com os ramos alongados, expandidos, não adianta a vida natural que cerca o nosso umbigo. Porque Mateus 24:35 diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando Jesus tocou nos olhos daquele homem com lodo e mandou que ele lavasse no tanque, a primeira visão dele foi ver o que era espiritual. A primeira visão que Jesus quer abrir no homem é a visão espiritual, quando o homem tem contato com a palavra. A segunda visão é a visão natural. Se a tua visão espiritual não estiver boa, a tua visão natural não vai te levar de maneira nenhuma a nada que seja espiritual. Então nós temos que ter uma visão espiritual, expandir os nossos ramos. Ele disse: eu vejo os homens e os vejo como árvores que andam, que se movem. Há vários tipos de espécie de árvore nessa terra. Quando você viaja pelas estradas de carro, de ônibus, você passa por árvores que você não sabe nem o nome, abandonadas lá, largadas na beira da estrada, nos terrenos ao longo da estrada, ao lado. Mas quando você passa por uma árvore que está com frutos, mesmo que ela esteja muito distante, ela vai te chamar a atenção. O Espírito Santo quer contar com as nossas vidas para dar frutos, para alcançar pessoas como essa que acessaram essa mensagem, que estão bem distantes e estavam precisando ouvir essa palavra. Que Deus é poderoso para estruturar a tua vida espiritual, para te fazer chegar ao longe, ir ao longe, para que as coisas comecem a acontecer, porque o alimento, quando não tinha na terra inteira e somente tinha na terra do Egito, foi porque lá tinha um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, chamado José, em que Deus contou com ele para expandir os ramos na terra do Egito. Quem queria comer tinha que ir lá. Quem quiser comer da palavra vai ter que ouvir o Espírito Santo falar pela tua boca. Quem quiser se alimentar da palavra
Então esse cego, ele tinha duas deficiências, não só a visão física, mas a visão espiritual. E Jesus deixou essa lição para a gente. Quando tu entra no reino de Deus, a primeira coisa que Deus te cura é no teu entendimento. Essa visão espiritual significa entendimento. A primeira parte do homem a ser curada por Deus, do homem, da mulher que quer Deus, é o entendimento. Se teu entendimento não for curado, você é presa fácil nas garras do diabo. Por isso é que Jesus se preocupa em curar logo o nosso entendimento, para que a gente tenha ouvidos e ouça, tenhamos os nossos olhos acesos como a candeia do corpo. Isso é entendimento curado. Quer que a gente olhe para João 5,39 e deseje examinar as Escrituras, para que a gente olhe para João 4,24 e veja que o nosso Deus é Espírito, para que a gente olhe para Oséias 4,6 e veja que o povo abandonou a palavra de Deus, por isso morreram. Então a primeira coisa no ser humano que Deus quer alcançar, para que ele ande, se desenvolva os seus ramos no reino de Deus, é o entendimento. Estamos diante de um Deus que é Espírito, diante de um Deus que pode tudo, diante de um Deus que está ouvindo a nossa voz, ouvindo a nossa oração e fazendo muito além do que estamos pedindo, pensando, esperando que Ele venha fazer. Deixa Deus expandir os teus ramos nessa hora. Quando os ramos são expandidos, tu faz pedido de oração que tu nunca pensou em fazer. Você deseja coisas em envolvimento no reino de Deus que você nunca pensou em se envolver. Quando o reino de Deus entra dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, os nossos ramos são expandidos, porque a primeira área de atuação do Espírito Santo na vida do homem e da mulher é a mente, é a cabeça. Para que você seja uma pessoa acesa, uma pessoa que enxergue, porque quem tem a mente cega é conduzida por cabresto. Não vem na televisão? Uma multidão que não examina as Escrituras é conduzido por cabresto, por esses homens fraudulentos, mentirosos a serviço do diabo. Multidão que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus tem a Bíblia como livro de fé e de regra. Hoje eu conversava com uma senhora sobre igreja, reino de Deus, e eu falei para ela: olha, a doutrina lá na igreja que eu congrego é tudo aquilo que Jesus mandou fazer. Essa é a nossa doutrina, é os ensinamentos de Jesus. Essa é a doutrina de quem tem as vistas abertas, de quem tem os olhos acesos pela palavra. Quem não tem os olhos acesos pela palavra, não tem a vista aberta, corre atrás de profecias mentirosas, corre atrás de homens, corre atrás de oportunidade, corre atrás de cargos, corre atrás de interesses naturais. Mas quem tem a vista acesa pela palavra, se firma naquilo que Jesus mandou fazer e deixou escrito. Então o que o Espírito Santo fala nesse dia para você, para mim, para você que acessou essa mensagem? Precisamos expandir os nossos ramos. Quer ver? Abre a tua Bíblia em João, capítulo 15. Olha o que diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Os nossos ramos são expandidos e vão servir para a glória de Deus quando estivermos limpos pela palavra que Ele nos tem falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver a videira, assim também vós, se não estiver em mim. Sem Jesus, nada podemos fazer. Guarda essa frase estampada no teu espírito. Não adianta a tua teologia, tuas faculdades, teus cursos, seus diplomas, sem estar na videira, que é Jesus, nada pode ser feito, nada podemos fazer. Eu sou a videira, disse Jesus, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo ardente. Quer saber se uma pessoa está em Jesus? Quer saber se a pessoa está sendo conduzida pelo Espírito Santo? Observe o que está sendo produzido na vida dele, o que está sendo produzido na vida dela. Quem está em Jesus
tem produção de frutos. Quem não está em Jesus é vara seca. Você olha e não vê nada de Deus na vida da pessoa. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, disse Jesus, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. E nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Todos nós sabemos que a árvore é alimentada pela água. A palavra de Jesus é a água do Espírito. Se as palavras dele estão em nós e nós nelas, nós seremos como uma árvore frondosa plantada junto a ribeiros de água, como diz o Salmo número 1. E daremos os frutos, sim, na estação própria, na direção de Deus, na vontade de Deus, no mover de Deus. Quem esperava que aquela árvore chamada José, lá no Egito, depois de quase 12 anos, viesse dar fruto para alimentar multidões? Quem esperava que Mardoqueu, que dormia lá à porta do rei, fosse ser exaltado e através da vida dele milhares e milhares de judeus fosse poupado, através da vida dele de Esther? Quem poderia dizer que aquela vara chamada Paulo ia ser expandida de tal maneira em viagens poderosas, empregando a palavra em vários lugares dessa terra, um homem que até então era limitado pela cobiça humana em querer as coisas naturais? Então o Espírito Santo te mostra na noite desse dia, te mostra nesse momento, quando os nossos ramos são expandidos, a nossa vida é transformada. A nossa vida é transformada quando os nossos ramos são expandidos. Temos que nos interessar em buscar a expansão dos nossos ramos espirituais, que só é possível com raízes espirituais fortalecidas na palavra. Olha o que o mestre continua dizendo: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns ao outro. Se o mundo vos aborrece, sabei que em primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis deste mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então não tem como dar fruto se não for pela palavra de Deus. Não tem como dar fruto se a nossa vida não estiver enraizada nos mandamentos de Jesus. E só os mandamentos de Jesus produzem frutos para alimentar o faminto e água para alimentar o sedento. Não tem outra fonte a recorrer. Não existe outro evangelho que vai te alimentar, que vai te arrancar do lamaçal do pecado, te limpar e te levar para o céu, senão o evangelho de Jesus Cristo. Está cheio de evangelhos mentirosos por aí. Evangelho segundo fulano, evangelho segundo Beltrano, cada um tem um costume, tem um jeito e uma maneira. Siga o evangelho segundo Jesus Cristo, Filho de Deus, que derramou sangue na cruz por nós. Esse é o único evangelho que vai te fazer dar fruto e te fazer prosperar para a vida eterna. E que o Espírito Santo nos alimente com essa palavra poderosa que é dele, e possamos ser árvores frondosas, plantadas junto a ribeiros de água, para dar fruto na estação própria. Enquanto você estiver junto da palavra,
frutífera. Se afastar da palavra, a tua vida vai secar e você não vai produzir mais nada. Como milhares e milhares hoje por aí, perto de onde estamos, longe, mais afastado, em vários outros bairros e cidades, estão secos como árvores podres que não têm alimento em terra dura, que não produz mais nada. Que o Espírito Santo nos alimente assim com essa palavra, e que para Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Bendito seja o nome do Senhor.